Olá, seja muito bem-vindo ao Pulso ICTDF, histórias que fazem a vida continuar. Esse é um espaço dedicado a todos aqueles que acreditam que a inovação e a inteligência artificial têm muito a contribuir com a medicina e com o cuidado ao paciente. Este é um conteúdo produzido em parceria com a Synergy EcoSys e com a Puriá. Estamos muito felizes em ter você aqui e agora nós vamos começar o nosso bate-papo do dia. Olá, seja bem-vindo ao Pulso, um podcast com histórias do ICTDF. E hoje estamos aqui com o Dr. André Watanabe. Doutor, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui, muito bom poder falar do Instituto, poder falar de transplante, do trabalho que a gente faz lá. Perfeito. Você pode se apresentar, doutor, tanto como você chegou na medicina e quais as funções que você exerce hoje dentro do ICTDF? Eu sou um filho de Brasília, né? Nasci aqui em Brasília, estudei aqui a minha vida toda, fiz minha formação em medicina na Universidade de Brasília, tá? Depois eu fiz uma especialização em cirurgia geral aqui no Hospital Regional da Zona Norte e depois eu fiz uma subespecialidade que é a cirurgia do aparelho digestivo, transplante de fígado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, e lá em Curitiba. Então eu passei um bom tempo lá, depois fiz um mestrado também na área de transplante e cirurgia lá na Universidade Federal do Paraná e depois regressei a Brasília, né, e comecei, desde que regressei a Brasília em 2012, a trabalhar no Instituto de Cardiologia. Na época era só Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, porque nós estávamos começando um programa de transplantes lá. Então eu fui o primeiro médico dentro do Instituto que não estava relacionado à cardiologia, porque nós começamos o programa de transplante de fígado. E por que nós começamos esse programa lá no Instituto? Porque até então, em 2012, não existia nenhum programa, nenhum serviço de transplante de fígado em toda a região centro-oeste e norte do país. Nossa! Então, todos os pacientes que precisavam desse tipo de procedimento, eles tinham que se deslocar para outros estados. Então, você imagina, aqui no Distrito Federal, se um paciente precisasse fazer um transplante de fígado, né, o governo ele tinha que financiar via tratamento fora de domicílio para esse paciente ir para São Paulo, ir para o Sul, ir para o Nordeste, para algum estado que disponibilizasse esse tipo de atendimento. Então, existia uma vontade muito grande, né, de que a gente conseguisse viabilizar, né, esse tipo de serviço aqui no Distrito Federal. E foi isso que a gente começou a fazer lá em 2012. Então, em 30 de janeiro de 2012, nós fizemos o primeiro transplante de fígado desse programa no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. E o que um hospital ele precisa ter para poder prestar esse tipo de serviço de transplante? Por que até então, 2012, não existia aqui? Porque é um procedimento de altíssima complexidade. Então, ele demanda uma equipe muito especializada, um hospital que tem uma estrutura muito boa, né, para conseguir dar suporte a um procedimento desse tamanho. Então, dentro do que a gente tinha na rede pública ou de prestadores de serviço para a rede pública do Distrito Federal, o Instituto era, na época, o hospital que tinha a melhor estrutura para se fazer isso. Já se fazia o transplante de coração lá, ainda bem inicial, né, e nós entramos, então, como o primeiro grupo que não estava relacionado ao coração, né, à cardiologia, e começamos o programa de transplante de fígado. Então, precisa ser um hospital que ele esteja habituado a esses procedimentos de alta complexidade. Como lá fazia a cirurgia cardíaca, né, transplante de coração, cirurgia cardíaca de alta complexidade. Então, foi lá o local escolhido na época para dar início, para dar, né, o pontapé inicial nesse programa, que foi o pioneiro em toda a região centro-oeste e norte do país. Uau, super interessante. Doutor André, hoje você está atuando tanto quanto cirurgião como gestor, né? 14 anos aí se vão nessa história do transplante. Como que você vê a evolução do hospital nesse cenário? Eu entrei no hospital em 2012, numa época que o hospital vivia uma situação, vamos dizer, muito confortável. É uma instituição privada, mas sem fins lucrativos, uma instituição filantrópica, que tem como sua vocação prestar atendimento ao Sistema Único de Saúde. Então, via um contrato com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a gente presta esses serviços de cardiologia, né, todas as áreas, desde hemodinâmica, cirurgia cardíaca pediátrica. Nós somos os únicos que fazemos lá cirurgia de coração em criança no Distrito Federal pelo SUS. E depois começamos também na área do transplante. Então, a nossa vocação sempre foi atender o SUS, né? É um hospital que ele também atende convênio, mas isso representa em torno de 10% do nosso atendimento, tá? Mas a nossa grande vocação é atender o SUS. Então,
É um hospital dedicado, né, e praticamente quase inteiro dedicado ao atendimento da população que precisa do Sistema Único de Saúde e que não encontra esses tipos de procedimento na rede pública. Então, o governo contratualiza o Instituto para fazer esse tipo de atendimento. E ao longo desses anos, o hospital ele viveu muitos altos e baixos. Como eu falei, quando eu entrei, ele vivia uma situação confortável, né? Depois ele passou por diversas crises, ainda está num momento, numa situação onde ele vive uma intervenção hoje ele é um hospital privado que está sob intervenção da Secretaria de Saúde por uma questão da mantenedora que entrou em recuperação judicial por dificuldades financeiras. Então, assim, trabalhar com SUS no Brasil é difícil, porque o financiamento ele é sempre complicado, é um subfinanciamento, principalmente na alta complexidade, porque a gente faz procedimentos que são muito caros. Sim. E, às vezes, a remuneração, né, que o Estado paga ao hospital não cobre os custos do procedimento. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando ali no limite, né, sempre procurando recursos extras, né? A gente recebe muita emenda parlamentar para a gente conseguir viabilizar a compra de novos equipamentos, modernização do nosso parque tecnológico. Então, a gente vive sempre ali no limite. Tá? Mas o hospital, ele está se recuperando e tá voltando, né? A gente passou por um momento difícil, entre 2018 a 2022, e vemos em recuperação desde então. E o serviço de transplante, ele é um serviço exclusivamente público, né? Lá nós fazemos transplantes pelo SUS e também via convênio. Tá? Então, por exemplo, o transplante de fígado, a partir de setembro de 2022, ele passou a ser um procedimento de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Até então não era. Então, era quase que exclusivamente SUS. Mas, a partir de setembro de 2022, ele entrou no rol de procedimentos que os convênios são obrigados a cobrir. Então, desde então, a gente começou também, naqueles pacientes que têm convênio, né, que fazer transplantes também via as operadoras de saúde. Mas, como eu falei, é uma parte bem menor do todo, né, do atendimento que a gente faz lá, que a maioria é SUS mesmo. Mas o controle da lista de órgãos que vão ser transplantados, ele é uma lista única, A lista é única, independente se a pessoa vai transplantar pelo SUS, se ela vai transplantar via operadora, convênio, ou se ela está pagando, né, um transplante privado, né? O que muda é a fonte pagadora. Um vai ser o SUS, outro o convênio, outro privado. Mas a fila é única. Então, isso não interfere no posicionamento, nem no recebimento de um doador compatível. Tá? Então, isso não interfere em absolutamente nada na fila do transplante. Apenas quem está financiando, né, o procedimento. Perfeito. Você podia explicar para a gente como é que é esse processo do transplante, desde o início, quando o paciente é identificado e incluído na lista, até o momento em que é realizada a cirurgia? Nós temos um ambulatório, que a gente chama de ambulatório de triagem, onde a gente faz a primeira consulta, e sou eu, pessoalmente, que faço esse atendimento, tá? Onde a gente recebe os pacientes que são encaminhados para avaliação para o transplante de fígado, por exemplo. Isso existe para o transplante de coração, para o transplante de rim, para o transplante de medula óssea. Então, todas as equipes, elas têm um ambulatório onde elas atendem essa primeira consulta. E nessa primeira consulta, a gente faz uma avaliação. Normalmente, esses pacientes, eles já vêm encaminhados de algum especialista. No nosso caso, do hepatologista ou do gastroenterologista. Eles que acompanham esses pacientes e quando eles identificam que esse paciente possa ter indicação ao transplante, eles encaminham para o serviço de transplante. A gente faz essa avaliação, vê se o paciente realmente tem indicação, a gente pede os exames pré-operatórios, ele vai fazer uma série de exames pré-operatórios e avaliações da nossa equipe multiprofissional. O transplante não é só a cirurgia, ele envolve muita coisa. Tá? Envolve o paciente entrar na fila, envolve ele estar numa boa condição para fazer a cirurgia, envolve o acompanhamento pós-operatório, tá? Que inclui consultas, que inclui aderência ao tratamento. Você imagina a gente transplantar um órgão, que é um bem público, uma coisa rara, né? E o paciente ele não fazer um acompanhamento adequado e perder esse transplante. A gente deixou de usar esse órgão por uma pessoa que poderia ter feito um aproveitamento melhor. Então, existe todo esse cuidado para que o paciente ele tenha uma boa evolução, não só na cirurgia, mas no pós-operatório e nesse acompanhamento que será para o resto da vida dele. Então, nessas avaliações iniciais, ele passa com o psicólogo, passa com a nossa assistente social, que é muito importante, porque, como eu disse, a gente atende muitos pacientes do SUS com uma condição financeira, às vezes, muito ruim. Então, você tem que ver se esse paciente ele mora numa casa, por exemplo, que tem água tratada, porque ele vai ficar imunossuprimido depois, para evitar rejeição, ou seja, a sua defesa vai ficar diminuída. Imagina se ele não toma água tratada, ou se a casa dele tem vários focos de infecção, entendeu? E aí ele vai acabar, né, perdendo esse transplante por essas questões. Então, às vezes, a nossa assistente social vai na casa do paciente, visita, vê as condições. A gente busca também, com isso,
ver se ele tem direito a algum benefício do governo, tá? Uhum. Benefício de assistência continuada, enfim, Sim. outros que passe livre, coisas que possam facilitar. Ele vai precisar vir direto ao hospital para consultar e às vezes eles não têm dinheiro nem para passagem, Olha só. tá? Uhum. Eles vão passar com a nossa nutricionista, porque no caso dos transplantes, como é uma doença crônica, muitos pacientes são desnutridos, porque eles vêm já daquele processo de internações, de dificuldades e tal. Então a gente tenta fornecer suplementos, né, para eles melhorarem a condição nutricional, para eles chegarem na cirurgia numa condição melhor. Então tudo isso, eles passam no dentista, o hospital ele tem um convênio, né, com odontólogos para fazer uma avaliação, porque se ele tiver, por exemplo, um foco de infecção no dente, pode prejudicar completamente, né, o transplante. A gente faz, imagina, um transplante de coração. O coração funciona, bate, lindo, e depois ele morre por um foco infeccioso no dente. Então ele passa no dentista antes, se tem que fazer alguma extração, algum tratamento, a gente faz esse tratamento antes. Então são vários aspectos, né? Psicólogo, às vezes psiquiatra, a gente tem um psiquiatra no hospital para fazer esse tipo de atendimento, né? Porque ele precisa que a gente tenha aderência desse tratamento. A gente vê se o paciente tem suporte familiar, que é outra coisa fundamental. Ninguém consegue passar por isso sozinho. Então precisa de uma pessoa adulta, normalmente da família, né? Que possa ajudar. São muitas medicações no início, né? Então eles têm que tomar certinho. Então tudo isso é avaliado e aí depois que tudo isso acontece, a gente tem uma reunião quinzenal, no nosso caso, onde a gente, com todas essas pessoas, assistente social, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, que avaliaram esse paciente, nós vamos discutir o caso dele junto com a equipe médica e, se tiver tudo de acordo, nós vamos incluir ele na fila. E a partir desse momento, ele entra na fila. E a partir do momento que ele está ativo na fila, ele passa a concorrer a um doador. E é uma fila nacional ou uma fila do Centro-Oeste? A fila, ela vai variar muito, mas deixa eu explicar mais ou menos como funciona o transplante de fígado, porque cada órgão ele tem a sua particularidade, tá? Então, primeiro é a fila do Distrito Federal. Então, se aparece um doador aqui no Distrito Federal, tá? Independente da gravidade que tenha doadores em outros estados, ele vai para a fila do Distrito Federal. Se ele não for utilizado no Distrito Federal por algum motivo, aí ele é ofertado para a fila nacional. Então, é assim. Agora, a gente tem estados, por exemplo, ainda hoje, muitos estados que não têm esse serviço de transplante de fígado. Então, quando aparece um doador lá, por exemplo, em Rondônia, aí ele é ofertado direto para a fila nacional. Só que os estados da macro-região, que são aqueles mais próximos, eles têm prioridade. Por uma questão logística. Esses órgãos, eles têm um tempo limite para que eles possam ser retirados e implantados. Então, às vezes, como o Brasil é um país muito grande, né, as distâncias elas vão ser fatores limitantes. Então, existe esse chamado macro-região. Então, por exemplo, Goiás. Se Goiás não utilizar um órgão, o Distrito Federal, por estar muito próximo, e outros estados da região centro-oeste, eles têm prioridade em relação a São Paulo, ao Paraná, ao Rio Grande do Sul. Agora, se não usar na macro-região, aí é ofertado para o resto do país. Tá? E sempre por critério de gravidade. A fila ela não é uma fila por tempo de fila. Tá? Eu posso ter um paciente na fila há 1 ano. Se hoje eu entrar um paciente mais grave, ele já vai entrar na frente desse que está lá. Tá? Então, o critério de gravidade. Dinâmica, vocês vão atualizando também de acordo com o estado do paciente. O tempo todo. Existem regras muito claras, que eu tenho que mandar os exames do paciente, a gente insere nesse sistema, é tudo informatizado, então não tem nenhum tipo de interferência humana nessa fila. Tá? Então, a gente insere esses dados no sistema e o sistema que faz esse posicionamento baseado nos exames, no caso do fígado, nos exames de sangue do paciente. Então, é um critério estritamente objetivo. Tá? E aí, todo paciente que está na fila, e aí vai variar da gravidade dele, de tempo em tempo ele tem que ir atualizando esses exames. Se não vence, e ele é excluído. Então, a gente vai atualizando. A gente tem uma unidade de transplante dentro do hospital, com enfermeiros, que ficam só monitorando. Responsáveis por essa gestão. Isso, exatamente. Liga para o paciente, chama ele para coletar exame, né, para que ele vá atualizando, e nisso a fila vai, né, ela é bastante dinâmica, até porque a gente vai fazendo o transplante, vai entrando outros. Infelizmente, ainda alguns pacientes morrem na fila, sem conseguir o transplante. Então, a fila ela vai sempre sendo atualizada. E o paciente ele pode acompanhar isso com a senha dele no sistema na internet. Então, ele também tem acesso a isso, ao posicionamento dele e tudo. Então, o paciente pode acompanhar.